Se liga aí, está começando o Papo Calcinha. Conteúdo inteligente é só aqui, 96 FM. Papo Calcinha. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje sextou no Papo Calcinha. Estamos de volta. Bom dia, minhas gatinhas. Bom dia, flor do dia. Como você está? Boa e bonita. Bom dia, dona Beatriz. Sumida, bonita. Como é que você tá? Porque eu estava estudando. Essa é uma desculpa boa pra viajar. Não, mas lógico, eu aproveito também, né? Mas o intuito é estudar. Eu fui pra lá sexta-feira, né? Aí mando mensagem, falei, e aí, você tá por aí? Vamos tomar uma. Não, ainda vou chegar, só me cortando. Mas é porque eu tava trabalhando aqui em Rio Verde aquele dia ainda, querida. Foi corrido. Tá tudo bem? Tudo. Tá? Mas ó, Vivi, eu vou falar. A Bia tá igual o Rubinho Barrichello. Quando você pensa que eu tô indo, eu já tô voltando. Ela já tô voltando e ela tá achando que você foi. E aí você tá quase chegando já. É desse jeitinho, ela tá aceleradíssima. Vamos apresentar a mais acelerada de todas? Nossa senhora, eu tô até com medo. As minhas entradinhas até tampei aqui com fone. Mas não falar desses E ela assuntos. dana, ela não alisa ninguém, não. Hoje a gente trouxe a doutora Carla Fonseca pra nós falarmos um pouquinho desses cabelos Bom maravilhosos. dia, doutora Carla! Bom dia, pessoal. Bom dia, Tuana, Verônica, Bia. Bom dia a todos. Peraí, vou voltar. Ficou ruim? Bom dia! Bom dia! Mas isso é... Você sabe que eu tenho tendência a falar assim? Eu falei, gente, mas isso é da Bia, isso é plágio. Esse bom dia é bom demais. É porque você é animada, amiga. Você tá igual a Tuana. Bom dia. Não, vamos, uhul. Posso Você imitar seu bom dia? pode, Adoro. amiga, sempre. Ela só não pode estar aqui no dia que as crianças estão. Você vai porque- abandonar com a gente, né? Doutora Carla, nós vamos falar sobre o que hoje? Nós vamos falar sobre eflúvio telógeno, que é a principal tipo de queda de cabelo das mães. Eflúvio telógeno, né? A gente Isso. sabe que tem diversos tipos de queda capilar, né? Você mesmo falou pra mim que quando você tem uma queda capilar, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um médico da sua confiança, um dermatologista, para descobrir a causa. Eflúvio é uma das causas de queda capilar ou não? É uma das causas e é a causa mais comum que tem por aí rolando. A principal preocupação é que o eflúvio telógeno, ele é uma causa aguda que em até 3 meses se resolve desde que o fator desencadeante seja resolvido. Quando não é resolvido, pode-se somar outras causas e esse eflúvio, que era agudo, se cronificar. E ao longo prazo, se isso aí se manter, ele pode evoluir para alopécia de padrão feminino, que é a mesma calvície do homem, que no homem está relacionada à testosterona. Na mulher, o mesmo padrão de queda pode ser uma evolução do eflúvio telógeno não diagnosticado e não tratado. Mas a mulher, então, pode ficar sem cabelo também, igual o homem? Pode. Mesmo na calvície? Pode. Só que mesmo? o padrão feminino, como é que começa o eflúvio a alopecia androgenética feminina? É alargamento aqui da risca central. O homem não. O homem começa com as entradas, aí depois começa a coroinha. A mulher, você começa a ver o alargamento aqui da risca central e depois o padrão de coroinha. Isso pode ser uma evolução de um eflúvio telógeno, que é aquele paciente que chega pra você e fala assim, eu não quero lavar meu cabelo, porque vai cair tudo. Tem paciente que chega no consultório com foto de bolo de cabelo assim na mão. E ele fala assim, tá caindo aqui, ó, só nas laterais. Que aí você vê as falhas. Mas não é. A queda, ela é difusa, mas ela é mais localizada aqui. E é onde a gente tem naturalmente menos fios, fica mais importante aqui. Mas cai muito. Só a última pergunta antes de vocês entrarem. Tem gente que fala assim, é normal cair 100 fios de cabelo por dia. É normal cair 10 fios de cabelo por dia. Tem essa normalidade ou anormalidade? Porque também a gente não fica contando a quantidade de fios que cai ali, não é? Tem, é em torno de 100 fios mesmo. Alguns pacientes um pouquinho mais. Só que isso aí é muito falho, exatamente por isso. Quem que vai contar? Como é que você sabe? Às vezes é muito subjetivo, entendeu? Você acha que é muito, não é muito. Eu penso que é muito pra mim, pra você é pouco. Mas tem que saber o que acontece.
tá caindo muito. Que a gente tem épocas que o cabelo cai. É quando o cabelo tá na fase telógena, que é a fase programada para cair. No eflúvio telógeno, o paciente pula para essa fase antes da hora. Que é a fase que o fio cresce, é a fase anágena. Que ela é geneticamente determinada, dura entre 2 e 6 anos mais ou menos. Por isso que tem paciente que o cabelo vai na cintura, tem paciente que o cabelo não cresce. Por quê? É o tempo de fase anágena, geneticamente pré-determinado. Quando acontece algum estresse, alguma desordem que desestabiliza seu organismo como um todo, o paciente pula da fase anágena para a fase telógena, que é a fase onde o fio se desclipa. Ele se desclipa da derme profunda, onde o fio tá grudadinho, entendeu? É aquele que sai, aquele branquinho. Exatamente, exatamente. Aquele branquinho que a gente ali fala não como nasce raiz. Mais, ou nasce? Não, ele nasce. Ele nasce de nasce. novo. Só que quando o fio saiu e você vê aquilo ali, quer dizer que ele se desclipou. Ele saiu da fase de crescimento e entrou precocemente na fase de cair. Por isso que eu falo pro paciente que o grande medo é, não vou lavar. Porque cai tudo. Gente, o fio que já tá geneticamente na fase telógena, que ele já entrou nessa fase, ele vai cair. E pelo contrário, você tem que lavar, porque aquele folículo que tá ali vazio, sem pelo, quando você não lava, vai acumulando sebo ali e obstrui o folículo. Aí você pode ter queda por outras causas. Aí é um ambiente mais propício para proliferação de fungo, de bactéria, e vira uma anarquia. Mas a gente tem esse pensamento mesmo, não lavar para não cair, lavem, né? lavem. Às vezes, não, eu vou lavar agora, eu vou demorar 2 dias, eu vou lavar só 2 vezes na semana. E às vezes a pessoa vai na academia, a pessoa transpira no trabalho, não é? Aquilo vai juntando, igual você falou, um É um ambiente, assim… Aí agora tá na moda aqueles penteados que gruda com aquela pomada, né? Eu até fiz um post sobre esse negócio adoro, dos doutora. clean girls. Eu acho lindo também. Pode usar? Pode, com algumas orientações. O problema é quando o paciente submete o cabelo a tração excessiva todos os dias. Paciente que tem fio crespo tem mais risco de evoluir com alopécia de tração. Já é outro tipo de queda que está mais relacionada com esse tipo de penteado. Por quê? É a tração excessiva. Então, você pode fazer todo dia se você quiser, desde que você não submeta o seu cabelo a uma tração excessiva. Porque essa tração excessiva, você vai aumentando a área de implantação. Você olha o seu cabelo que antigamente era aqui, não é o seu caso, não me olha com essa cara. O cabelo dela tá vindo na sobrancelha, né, doutora Carla? Entendeu? Aí o paciente, eu tenho uma colega de trabalho que eu falei pra ela, eu falei, não dá. Aí ela falou assim, sabe que tá caindo? Eu falei, mas claro, o que você faz com esse fio seu? Ela tem o cabelo bem crespo, ela emplasta ele e puxa, e puxa, e puxa. Não adianta, aquela tração excessiva vai inflamar seu folículo e vai fazer uma desordem ali, ele não vai funcionar. Você vai perder cabelo. Não tem jeito. Ô, doutor, eu quero fazer uma pergunta, porque assim, eu tô percebendo que tem diferença do eflúvio pra alopécia, uma é temporária, outra já não é. Tem diferença das duas? Tem. A alopécia que as pessoas… Assim, na verdade, tudo é tipo de alopécia. Alopécia é queda de cabelo, mas quando você usa esse termo alopécia, muito provavelmente você está querendo se referir àquela mesma alopécia, calvície masculina. E aí é o que eu falei, tem a calvície feminina, é a alopécia androgenética ou alopécia de padrão feminino, que é uma nomenclatura que vem sendo mais utilizada recentemente. Então você tem um eflúvio, que é um tipo de queda de cabelo, uma alopécia. Mas, se você não tratar o eflúvio, ele pode ser o principal fator desencadeante de você ter essa alopécia que você está falando, que é a padrão feminino. Verônica? Agora eu quero falar. Então, no caso desses eflúvios, igual você falou, que é algumas épocas, né? Quais as épocas que a gente consegue perceber mais isso? Tem algum sintoma ou alguma característica? No outono, o cabelo tende a cair mais, mas não é essa questão de época, tem que ter relação com um fator desencadeante. O que causa o eflúvio? O que faz seu cabelo cair? Alguns medicamentos da cardiologia, como alguns tipos de antihipertensivos, principalmente da classe dos IECAs, dos beta-bloqueadores, as estatinas para controle de colesterol, placa de gordura na corrente sanguínea, nos vasos sanguíneos.
Tem medicamentos da psiquiatria, principalmente alguns anticonvulsivantes, antidepressivos, alguns estão relacionados, da própria dermatologia, medicamento para tratar a tireoide. Mas então como é que eu vou fazer? Esse paciente que usa esses medicamentos, eles vão ter eflúvio crônico. E eu preciso tratar esse paciente. Esse paciente é um paciente que tem que casar com um dermatologista. Por quê? Porque ele não pode tirar. Ora, eu vou tirar um antipertensivo do paciente, eu vou tirar um anticonvulsivante, eu vou tirar o remédio da tireoide. Isso não tem cabimento. Então, a gente tem estratégias para tratar, para esse fio não sofrer a ação desses medicamentos. Alimentação, distúrbios de minerais, distúrbio de vitaminas estão muito associados. O estresse. Quando o paciente ele sofre algum estresse, seja ele do ponto de vista emocional, seja ele do ponto de vista metabólico, pós uma doença. Eu tive Covid e meu cabelo caiu. Eu tive dengue e meu cabelo caiu. Eu passei por uma cirurgia, meu cabelo caiu. É anestesia. Não é anestesia. E a gente já tem isso na cabeça. Já fala direto. É um trauma metabólico. Né? Pós-parto, você já fala ali, então, né? ali, você sangrou. Tanto qualquer cirurgia, inclusive o parto. Você sangra. Você sofre uma desordem metabólica, então você faz desordem de minerais, de vitaminas. A mulher teve um filho, ela já passa pelo trauma metabólico do parto. Alguns casos sangram, a ferritina cai, perde vitaminas, ela tá amamentando, entendeu? Não está dormindo. Aí aquela cascata hormonal do estresse, aquela fase do puerpério, não dorme bem, menino chora, menino tem cólica, se sente sozinha, se sente desamparada. E aí o que acontece? Quando você consegue nesses primeiros 3 meses, porque a queda do eflúvio acontece 3 meses depois do início do fator desencadeante. 3 meses? 3 meses, porque a fase telógena ela dura 3 meses. Então você então sofreu você pensa hoje. Que não é. Então por isso que a gente pensa que é anestesia, né? Então o que acontece? Você sofreu o trauma hoje, o cabelo desclipou. Ele tá ali na derme profunda. Mas até ele chegar na superfície do folículo e despencar, esse trajeto demora 3 meses para acontecer. Doutora, então não é aquela coisa assim, meu cabelo tá caindo, começou hoje, Não, são 3 meses. Aí o paciente às vezes, mas não tá acontecendo nada. Aí você começa a perguntar por histórico de doença, algum trauma emocional, mudou de cidade, terminou com o namorado, brigou com alguém, teve alguma doença. Então, sempre tem alguma coisa ali associado, entendeu? Antes de eu entrar no bloco aqui, então, é muito importante que o médico que atende o paciente faça uma anamnese detalhada. Tem que ter aquela hora realmente cravada para o paciente, doutora Carla. Exatamente, tem que ter uma anamnese detalhada. Geralmente, na consulta de tricologia, eu mando um questionário prévio para o paciente, porque às vezes ali no momento da consulta, o paciente fica ansioso e não consegue se lembrar de tudo. Então, eu gosto de mandar um questionário prévio. Quando o paciente tem exame recente, eu peço para já anexar para mim, para ver se tem alguma coisa que eu aproveite, se eu preciso pedir mais. Se eu já detecto ali naqueles exames alguma desordem metabólica, ferritina, vitamina D, zinco, cromo, selênio. Então, tudo assim, você pede ali de tudo exame. tem que pedir, porque todos esses minerais e vitaminas estão de fato associados. Aí acontece que muitas vezes o paciente chega para mim, ele abre o exame e vai ler ali no valor de referência. Fala assim, nossa, tá tudo bem. Não tem nada. Porque todo mundo é médico, né, doutora? Mas joga no Google, meu bem, acabou, né? Mas não é, né, nem é só essa questão. Acontece que o corpo da gente entende pele, cabelo e unhas como algo não vital pro nosso corpo. Para sobrar vitaminas e minerais para nutrir a sua pele, o seu cabelo e sua unha, os níveis têm que estar acima dos valores de referência pro corpo como um todo. Então, os níveis de tricologia são acima do normal. Então eu tenho que observar isso nesse aspecto. Tem que observar isso nesse aspecto. Zinco na tricologia. Zinco menor que 100, não serve. Vitamina B12 tem que ser maior que 500. Ferritina tem que ser maior que 70. E tudo isso está bem acima daquele númerozinho que vem ali no valor de referência. Você falando de vitaminas, porque assim, é muito controverso. Tem alguns profissionais que a gente recebe aqui que falam assim, não adianta você comprar aquele complexo vitamina ali na farmácia. Eu vou repor minha vitamina, vou comprar o AZ, vou comprar 101. Você concorda com isso ou não? Você tem que realmente fazer um exame para ver qual que é a sua deficiência, onde que tá e qual que é a taxa de reposição, ou eu posso ir lá tomando aqueles comprimidinhos?
As gominhas servem para enriquecer as blogueiras. Nada mais. Porque aquilo ali é padronizado. É mesmo? Um exemplo, se o zinco da Verônica tá 50, se o zinco da Tuana tá 30, como é que eu vou repor o mesmo valor? Não repõe. Não A repõe. gente chupa 2 balinhas a mais. É melhor as injetáveis? Por exemplo, a semana passada eu fiz reposição da vitamina D e da B12 injetável. Dependendo do valor de referência, sim. Se não... Ou se o paciente tem alguma dificuldade de absorção. Pacientes que se submeteram ao bypass gástrico, né? Cirurgia bariátrica. Esse paciente, eu sempre vou repor via oral e, em alguns casos, eu tenho que repor EV. Por quê? Porque ele tem dificuldade de absorção. Quando o paciente não tem nenhuma síndrome desabsortiva, não tem nenhum problema no trato gastrointestinal que dificulte a absorção, não é uma regra. A não ser que os valores estejam tão críticos que eu preciso fazer um pico sérico, um pico no sangue rápido. Porque aquilo ali está levando a um dano importante para o paciente. Lembrando que a suplementação injetável não significa que você não vai precisar suplementar via oral. Isso. Porque o injetável, eu chego no pico. Mas para fazer manutenção, eu preciso repor via oral. Então não adianta eu ir lá e fazer um injetável e achar que tá tudo bem, que eu posso voltar lá só o ano que vem. Não vai resolver. E ele está indicado nesses casos. Se o paciente tem algum problema desabsortivo, algo que impeça ele de absorver adequadamente ou quando os níveis estão muito críticos. Então, não é para todo mundo que eu vou indicar tratamento injetável. É só, de fato, aquele paciente que precisa. Mas alguns, eu vou te falar, em muitos casos a pessoa já... Tá na moda. Já tá na moda. Agora... Vai lá e toma uma vitamina D lá, né? Tá um injetável e fica Hoje tudo bem. Hoje tem soro pra tudo, né? É muito controverso. É soro pra libido, é soro da beleza, é soro... Assim, cada um tem uma conduta. Pra mim, não. Entendi. Olha aí, gente. Falou doutora Carla Fonseca. Ela é dermatologista na cidade de Rio Verde. Nós estamos aqui falando de eflúvio telógeno. Haha, dei conta. Fiquem ligados, galera, que a gente já volta com muito mais informações para vocês. Papo Calcinha. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira. Nós estamos aqui com a doutora Carla Fonseca, dermatologista na cidade de Rio Verde, falando um pouco sobre eflúvio telógeno. Gente, é um assunto muito interessante aqui. Ela é especialista nesse assunto aí e está contando um pouco para a gente essas causas, como que você faz o diagnóstico, né? Por que você tem essa queda capilar? O que está favorecendo essa queda capilar? E se Tutu tem pergunta. Eu tenho pergunta, doutora Carla. É porque, assim, a gente vê muitas mãezinhas falando assim que quando engravidou, o cabelo ficou mais bonito, a pele, a unha, ficou aquela coisa mais viçosa. E aí a gente vem com um relato depois, tive a criança, tô ficando careca. Por que tem essa contradição? No período gestacional, a progesterona sobe, o hormônio que segura o feto. Ele segura o feto e segura o fio. Entendeu? Da mesma forma, é hormonal, progesterona. Você tem altos níveis de progesterona. Aí vem o parto, despenca. Na hora que expulsou o feto, já cai a progesterona que estava ali clipando o fio, deixando ele com diversos fatores de irrigação hormonal. Seu fio fica cheio porque... Vivo, né? Exatamente. Ele tá ali clipado de fato. Da mesma forma que a progesterona segura o feto, ele segura o seu fio de cabelo. Na hora que você tem o parto, além do fator hormonal expulsou, você tem uma queda abrupta de progesterona. Você já perdeu aí. Além disso, vem a questão do trauma cirúrgico. Ou que seja parto vaginal, ou que seja parto cesariana. Em alguns casos sangra, cai ferritina. Aí você perde ali junto minerais. Além da ferritina, você perde vitamina, você perde minerais. Então, vem mais esse fator associado. Aí começa a amamentar. Não tá se alimentando direito. Tá numa fase que a cascata hormonal tá isso aqui, ó. Uma montanha russa. Aí perdeu o hormônio, passou pelo estresse do parto, perdeu ferritina, tá amamentando, perdeu vitaminas, não dorme bem. Aí o que acontece? Você tá ali, ó, num estresse gigantesco. Você tem que começar a tratar fazendo uma anamnese bem feita, detectando quais são as carências desse paciente. Eu preciso ver se, além disso, ele tem algum medicamento de uso contínuo que possa estar influenciando nisso aí. Então, a gente tem que ajustar a casa inteira. Eu preciso alinhar.
Se algum medicamento, eu posso alinhar com o especialista que prescreveu aquele medicamento, se for possível trocar, ótimo, a gente vai trocar. Se não for possível, você vai ter que manter o tratamento para sempre, porque você vai ter um eflúvio telógeno crônico. Lembrando que ele é o principal fator de risco para evoluir com a alopécia de padrão feminino, a calvície feminina. Então, assim, eu preciso repor os minerais perdidos igual... Que dia que foi? Hoje é terça? Sexta-feira, eu atendi uma paciente, uma mãe de uma criança de 9 meses. Só agora ela procurou ajuda, porque ela tá, de fato, aqui nas laterais, na região temporal, tem pouquíssimos fios. E é normal demorar a procurar, não é? Assim, parece que a gente fica, É anestesia, fica assim, anestesia na hora. Gente, quanto tempo procrastinando a ida, falando, não, é normal, vai voltar. E aí acaba não voltando. Aí a paciente é uma paciente hipotiroideia, que usa hormônio da tireoide, que já é um fator. A ferritina da paciente estava 20. Nossa, baixíssimo. 20, entendeu? Então, muitas vezes, você olha o hemograma, a hemoglobina e o hematócrito, que estão ali a série vermelha, tá tudo bem, mas a reserva tá baixíssima. Por quê? Porque tá jogando para manter na sua corrente sanguínea. Só que a ferritina é o principal marcador. Se ela cair abaixo de 70, você já precisa começar a resolver, porque o cabelo vai começar a sentir. Você entendeu? Então, assim, ela tava com a vitamina D baixa, ela estava com a vitamina B12 baixa, o zinco estava baixo, a ferritina dela estava baixíssima. Ela não dormia à noite, porque até hoje o bebê dela não dorme bem e ela usava o hormônio da tireoide. Nossa, então vários fatores então ali é multifatorial, a gente precisa alinhar isso. Ela precisa conseguir dormir bem. Então, assim, todas as prescrições que eu tenho... que eu coloco de eflúvio telógeno, quase todos vão um antioxidante. Um que eu gosto demais, melatonina. Aí o paciente olha pra minha cama, eu não durmo mal? Pra que você tá colocando melatonina? É porque ele é um antioxidante. Os pacientes que estão sofrendo de eflúvio telógeno, eles estão num estresse oxidativo muito grande. O folículo tá muito inflamado. Então, eu preciso colocar antioxidante para conseguir controlar aquelas interleucinas inflamatórias que estão ali, deixando o seu folículo enfraquecido. Quando a gente faz a tricoscopia, que é a análise do couro cabeludo e do fio de cabelo, eu não encontro fatores de doença, de fato, como a gente encontra em outros. O que eu vejo? Eu vejo muitos folículos vazios, ou seja, ele está tão enfraquecido que ele não está conseguindo liberar nenhum fio. E às vezes no paciente que não lava a cabeça direito, a gente olha os yellow dots, ou seja, aquele folículo vazio, além de estar vazio, ele está entupido pelo sebo. Do couro cabeludo. Gente. Cada folículo... Eu tô rindo de preocupação. Cada Tem folículo... gente que não lava a cabeça. Não lava. E aí, assim, sabe o que eu fico indignada? Porque o povo tem licença poética pra falar asneira na internet. Yasmin Brunet. Eu vi ela falando assim num podcast aí. Eu lavo o cabelo o mínimo possível. Aí a entrevistadora falou, o mínimo quanto? Não, eu só lavo meu cabelo quando está pingando óleo. Às vezes eu lavo uma vez por semana. Às vezes eu lavo uma vez a cada 10 dias. Gente, porque o corpo da gente, ele é muito inteligente. Aquela gordura, o corpo não liberou à toa. Aquela gordura é para hidratar meu couro cabeludo e meus fios. Faça-me o favor. Não faz estudar, um serviço desse, não. Isso é um serviço. Aquela gordura ali é um ambiente propício para desenvolvimento de fungo, de bactéria, sabe? Então, assim... Aí uma pessoa leiga que tá lá vendo isso, vai falar assim... Vai fazer do mesmo jeito. Vira verdade. Aí não é bom lavar mesmo, não. Porque aí vai e lava, cai. Aí, ó, tá vendo? A Yasmin tá certa, não posso lavar. É verdade. Aí chega o paciente com aquele cabelo pinga, fala, pelo amor de Deus, criatura, lava esse cabelo todo dia. Você tem licença pra lavar dia sim, dia não, a não ser que seu couro cabeludo seja extremamente ressecado. Caso contrário, lave. O meu é oleoso. Se tem oleosidade, tem que lavar. Tem que lavar todos os dias, porque eu não posso deixar. Eu tô deixando seu cabelo sujeito. E hoje em dia todo mundo treina. Todos os dias. Então, você tá aumentando a produção de sebo ali. Já tem a produção que é natural da gente. Quando você sua, entendeu? Aquilo ali vai virando uma anarquia, gente. O que tem tido de paciente com fungo no couro cabeludo não é brincadeira.
Ô, doutora Carly, deixa eu já aproveitando, agora você vai entrar nesse que é muito interessante. Tem que falar, amigo. Você tem que aproveitar. Eu só tô na minha licença poética. Produto capilar. É importante usar um produto bom? Por exemplo, eu vou lá no seu consultório, foi detectado, né? Eu tenho eflúvio telógeno. E aí você vai falar assim, olha, nós vamos repor aqui, nós vamos fazer o tratamento, porque eu sei que o tratamento é consultório e tal. Mas em conjunto eu tenho que usar algum... Por exemplo, algum shampoo específico, eu tenho que tratar com a máscara boa, eu tenho que tomar uma reposição ali de uma vitamina que é direcionada pro cabelo, porque a gente vê muito também, né? Cabelo, unha e pele, não é? Você chega lá na farmácia, tem um bonitinho vidrinho, né? Aí tem 10 vidrinhos diferentes. Olha que gracinha, né? Porque porque eles colocam zinco, biotina, mas o problema não é o que tem, é a concentração do que tem. Eu tenho que repor baseado em cada carência. Não é porque você tá tendo queda de cabelo, às vezes tá tudo normal com suas vitaminas. Sua queda de cabelo é de fator genético. Aí eu vou lá e doso os seus exames, tá tudo bem. Aquela vitamina vai adiantar? Não, eu tenho que tratar a fisiopatologia da sua doença. Eu tenho que tratar a causa da sua queda. Então, não adianta. E a gente sabe, né, que assim, é devastador emocionalmente uma queda capilar, né? Eu falo assim, por quê? Não é só para o homem, não, gente. Ele mexe emocionalmente com a gente. Com certeza. Você vê que o homem, quando tem a queda capilar, que ele tá desenvolvendo a calvície, que ele tá caminhando para a calvície, aquilo ali mexe com a autoestima dele demais. Agora, você imagina nós, mulheres. Não é verdade? Nós mulheres é assim, eu acho que é o impacto tamanho emocional é grande demais. E assim, essa questão que você perguntou aí dos dermocosméticos, shampoo de queda não trata queda. Não adianta. Não adianta. O máximo que ele vai fazer é ajudar a melhorar ali a irrigação, mas é muito efêmero. Quanto tempo que você fica com shampoo no seu couro cabeludo? Então, assim, não adianta. Você tem que tratar o motivo que... Toda queda tem um motivo. Por isso que eu falo, e às vezes agora o povo vai me criticar, mas eu trago verdades. Queda de cabelo tem que ser diagnosticado por um médico. Mas porque... Não, tem cabeleireiro que você vai fazer assim, olha, eu uso esse daqui, esse tratamento aqui. Aí vai lá e vende aqueles negócios que é um horror de caro. Isso, por isso que eu estou te perguntando. Entendeu? Hoje em dia, todo mundo quer fazer um curso de fim de semana e fazer uma aplicação no seu couro cabeludo. Eu recebi no meu consultório, deve ter uns 2 meses, uma paciente que tinha uma queda de cabelo de origem de uma doença autoimune. Ela estava sendo tratada como alopecia areata, fazendo laser, fazendo aplicação, tudo que não podia. Porque é um diagnóstico diferencial. Então, assim, é triste isso. Aí fala assim, você tá sendo classista. Não, eu não tô. Tem coisa, cada um no seu quadrado. Queda de cabelo, eu preciso saber olhar exames. Eu preciso saber manejar exames. Eu preciso saber te dar um diagnóstico. Entendeu? Muitas vezes a queda de cabelo não é só sobre cabelo, é algo sistêmico. E você não vai ver o paciente uma vez só, né? Que eu preciso saber manejar. Então, assim, eu bato muito nessa tecla. Toda queda de cabelo tem um CID, tem um Código Internacional de Doenças. Se tem CID, precisa de um diagnóstico. E quem dá diagnóstico, nesse caso, é o médico. E a recuperação também não é imediata, né? Não é linear, né? Você tem que acompanhar o paciente. O paciente, eu deixo muito claro para ele. Começou o tratamento hoje. Até os próximos 3 meses, você pode observar a queda. Você vai observar cabelo nascendo, você vai observar o seu fio engrossando, mas você vai observar a queda, porque os cabelos que estão entrando hoje, os fios na fase telógena, essa fase dura 3 meses. Se ela já entrou, eu não consigo voltar e costurar o fio de novo ali na derme profunda do paciente. Vai cair. E eu tento tranquilizar meu paciente. Quando o paciente está bem orientado, ele vai embora em paz. Eu falo, olha, seus cabelos que estão programados para cair, que já entraram na fase de queda, eles vão cair. Os que entraram na fase há 1 mês atrás, eles vão cair ainda por 2 meses. Os que estão entrando hoje, vai cair por 3 meses. Então, de hoje até os próximos 3 meses, vai ter queda. Só que quando você começar a tratar, a gente vai impedir que novos fios entrem nessa fase. Aqueles folículos que estavam vazios, porque eles estavam tão adoecidos que ele não consegue produzir fio, ou que ele não consegue liberar a quantidade adequada de fios, ou que ele não consegue liberar um fio saudável, a gente vai trabalhar para ele voltar a fazer isso.
Então, o paciente está vendo a queda, mas em contrapartida está vendo os fiozinhos nascendo ali. Então, ele vai ficando em paz. O paciente bem orientado, ele fica tranquilo. Olha aí, gente. Nós vamos para o intervalo rapidamente, mas nós já voltamos aqui, que a Verônica tem uma pergunta muito interessante para fazer para a doutora Carla, não é verdade? Eu quero fazer duas. Fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações para vocês. Papo Calcinha. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira. Nós estamos aqui, gente, com a médica dermatologista na cidade de Rio Verde, doutora Carla Fonseca. Está falando um assunto muito interessante, que é queda capilar, gente. Eflúvio telógeno. Eflúvio telógeno. Olha que nome interessante, gente. Ela tá falando causas, sintomas, diagnósticos aí, tudo para vocês. E a Verônica tem uma pergunta muito interessante, que tá muito corriqueira hoje em dia, né, Verônica? Porque assim, hoje tá todo mundo correndo para emagrecer, né? Aí nessa corrida tá todo mundo optando pelas medicações. Sabemos que hoje tem a tirzepatida, tem a somaglutida. Então tá todo mundo por essas opções. E eu vejo que muitas pessoas que estão fazendo esses tratamentos com essas medicações estão tendo queda de cabelo. E os bariátricos também, né? Que hoje em dia também todo mundo tá optando por essa opção mais rápida. E o que você me fala sobre essas quedas? Paciente que emagrece, seja usando canetas, seja fazendo dieta por conta própria, sem acompanhamento, eles vão cursar com distúrbio de vitaminas, de minerais, de proteínas. O paciente perde músculo demais, perde proteína. Então, assim, toda vez que o paciente está se submetendo a um processo de emagrecimento, ele vai ter queda de cabelo. Porque vai baixar os níveis de proteína, os níveis de minerais, os níveis de vitamina e vai pro cabelo só o que sobra. Se já tá pouco no seu corpo, vai o quê? Nada. Não vai nada. Então você tem que fazer. O problema não está em usar as canetas, não está em emagrecer, está em fazer isso de forma desassistida. Você precisa estar com um profissional que esteja balanceando aquilo. E você já precisa começar a tratar o seu cabelo. Entendeu? Começar a cuidar, porque ele vai passar pelo estresse oxidativo. Então, assim, perdeu peso. Paciente que fez bypass gástrico, que fez cirurgia bariátrica, ele, além de perder tudo isso, ele não consegue absorver. Então, você está ofertando para o paciente está ali com a dieta super balanceada, mas ele desviou o trânsito do intestino dele. Então, ele não consegue absorver. Então, esse paciente está bem indicado de fazer reposições endovenosa ou intramuscular, a depender do mineral ou da vitamina que ele precise. Porque o organismo não absorve essas proteínas. Não absorve, o trânsito dele foi desviado, ele não consegue absorver de forma adequada. Paciente que faz crossfit, atividade física de alto impacto, perde demais. Ou às vezes por deficiência, ou eles têm muito hábito. Eu tenho muito paciente que é de crossfit, que vem com perda de cabelo por causa de selenose. Eles consomem em excesso castanhas, que castanhas melhora o vigor físico, faz a recuperação muscular. Então tem paciente que come muita castanha. E castanha é a principal fonte de selênio. Selênio baixo, cai o cabelo. Selenose, que é o selênio alto, também cai o cabelo. Gente, doutora, então, na verdade, se a pessoa tá nessa intenção de fazer uma cirurgia bariátrica ou se quer fazer a utilização das canetas, esse acompanhamento com o profissional é fundamental até nessa questão da saúde capilar? É fundamental. É fundamental porque vai acontecer a desordem ali, não adianta. Vem o fator metabólico, vem o trauma cirúrgico, então assim, tem que fazer o tratamento em conjunto para poder emagrecer de forma saudável e manter o cabelo saudável. Eu tenho pacientes de bariátrica que eles começam a acompanhar comigo no pré-operatório. Ah, então já tem consciência daquilo ali. Que bom, então, né? Muitos pacientes têm, porque eles veem muito história de colegas ou que fizeram e que caiu o cabelo. Tem paciente que chega para mim que não foi orientado adequadamente antes e que já tá ali no pós-operatório. A partir do terceiro mês, o cabelo assim... Teve uma que chegou que até eu fiquei assustada. Ela chegou com a foto. Ela não levou os cabelos. Com as duas mãos assim, estava um bolo. Que isso? Ali. A região temporal dela tinha uns fiozinhos. Quando eu olhei a tricoscopia dela, a quantidade de folículo vazio. Aí o que acontecia? Ela estava com desordem
de minerais e vitaminas que ela não conseguia absorver. Aí veio a questão da cirurgia, que já perde também, repõe via oral. Ela estava tomando esses polivitamínicos que o paciente toma pós-bariátrica, mas ele não é direcionado. Ele não é direcionado para as quedas. A prescrição, ela é individualizada. Eu não vou olhar para o paciente e falar assim, não, acho que você é tanto, você é tanto. Eu vou ver seus exames, poxa vida. Então, isso é sério. Por isso que eu falo, gominha é balela. Não gasta seu dinheiro comprando vitamina de A a Z. Vitamina de A a Z é para aquele paciente que quer manter. Se você tem algum déficit, alguma carência, é tratamento. Não adianta você ficar lá gastando dinheiro, e é caro ainda, Alguns são muito caros. São muito caros, alguns são muito verdade. caros. E aí, assim, você falando dessa parte, vocês já falaram dos medicamentos, sabe? Tem algum medicamento aí de emagrecimento que ele é pior que o outro? Você já notou isso? Não. Porque tem vários hoje em dia no mercado, né? Tá na moda. A Verônica até citou as canetas. Sim. O problema é a perda rápida. É a perda de massa muscular, é a perda proteica associada à perda de vitaminas e minerais, entendeu? Então, não é sobre… você não pode tomar… Não é sobre o medicamento. Não é sobre o medicamento, é sobre as carências associadas ao emagrecimento não acompanhado. Porque mesmo que acompanhado, vai acarretar a desmineralização, a desvitaminose, a queda de proteínas… Obviamente que se você está acompanhado por um profissional habilitado, essas quedas, elas vão ser devagar. Elas vão ser freadas. E isso me ajuda muito. Mas, necessariamente, o paciente que está emagrecendo, se ele quiser ter um cabelo saudável, ele precisa tratar. E os anabolizantes? Vamos falar dos anabolizantes. Por quê? Porque hoje em dia é moda ser fitness, não é verdade? Tá todo mundo usando… Igual é moda emagrecer, a composição tomar… dos dois, né? Aí você vai lá, toma canetinha pra emagrecer, aí você já vem aqui, tudo, rebate e já toma um anabolizante. Às vezes uma testosterona, às vezes a sua tá até estável, mas você quer aumentar o pico ali, né? Pra ficar mais forte, pra ter mais disposição, gestrona, né? E aí, como é que faz? Porque assim… Eu não sei, porque sou leiga no assunto, mas eu já notei assim com amigos próximos e até dentro de casa. Vai me matar. Porque quando tá usando, o chão do banheiro ele fica cheio de cabelinho. Isso é comum ou eu tô exagerando? Às vezes eu tô falando, tô cutucando ele ali sem precisar, doutora Tá Carla. exagerando não. A questão dos anabolizantes, só que aí já não é dentro do eflúvio telógeno. É da alopecia androgenética. Que eu falei aqui no último encontro sobre os receptores que são geneticamente determinados e distribuídos no couro cabeludo ainda na adolescência. Então, o que acontece? Quando você usa esses metabólitos derivados de testosterona, aí ele vai lá e bloqueia o receptor. Entendeu? E aí o paciente começa a ter queda. E ele converte isso aí, depois tem a conversão da testosterona no DHT, que é a dihidrotestosterona, que é o primo bem mais potente que a testosterona. E aí, esse paciente, ele tem uma miniaturização, o fio vai afinando, vai raleando e vai caindo. Então, assim, tem total correlação, parece que ele perde não é balela. vida, o fio, ele não vai é? afinando, ele vai miniaturizando, porque esses hormônios são responsáveis por isso, por miniaturizar. Quando você olha a tricoscopia desse paciente, é uma tricoscopia de anisotricose, que a gente chama. Tem o fio terminal, que é o fio da espessura normal, tem o fio miniaturizado, que é o fio mais fininho, e tem o pelo velo, que é aquele folículo que está tão enfraquecido por essa ação hormonal que ele não tem força, ele até consegue, ele até tenta, ele fica ali pelejando para produzir fio, mas produz fios tão finos e tão fracos que eu falo pro paciente, eu falo, é um fio broxa. Ele fica caído ali, tão fininho, que ele não cresce. Gente, ele não leva cresce. Esse nome pra vida de vocês É um que estão fio fazendo… broxa, é o pelo velos. Não é? Mas não vamos falar disso não, mas doutora Carla, e, assim, última pergunta aqui pra gente encerrar. Claro, né, nós queremos estar bem para nós mesmos. Às vezes realmente a gente quer ganhar um pouco de massa ali, às vezes a gente precisa de empurrar um pouquinho, né?
E assim, eu posso fazer um tratamento com você? Olha, eu resolvi, eu vou usar um anabolizante para me crescer e tal. E aí, pensando nisso, ó, já vou ali no nutrólogo e tal. Não, mas então eu já vou na doutora Carla, por quê? Para me fazer uma conciliação, para não ter esse desgaste. Tem essa possibilidade ou não? Ou assim, de qualquer jeito, se você for usar um anabolizante, você vai perder. Ou eu posso prevenir? Não, deve. Você tá bem indicado, você precisa, você tá fazendo acompanhado. Essa é uma decisão. E se você quer manter o cabelo na cabeça, você tem que ir, que a gente tem meios para poder bloquear esses receptores para testosterona não se ligar. Testosterona se liga e converte a testosterona em dihidrotestosterona. Então, eu preciso lançar mão de medicamentos que bloqueiam. Aí, muitos pacientes falam, não vou usar finasterida, porque finasterida causa disfunções sexuais. Mas hoje a gente tem medicamentos muito mais modernos, que conseguem fazer isso e que não tem esse efeito colateral, que era o principal fator limitante para o homem não aderir ao tratamento. Então, hoje já tem diversos outros tratamentos que você pode... E a gente consegue também fazer as terapias regenerativas, né? Eu pego o poder regenerativo da célula-tronco do próprio paciente. Eu tiro célula-tronco e aplico no couro cabeludo. Então, eles vão ajudar a regenerar. Então, assim, tem muita coisa a ser feita. Você então, tá pode decidido... ir mesmo em você. Então, seria até importante já fazer essa junção, então, né? Paciente que tá emagrecendo, tem que ter um tricologista. Paciente que tem alguma doença crônica, que faz medicamentos de uso contínuo, vai procurar o tricologista. Paciente que quer usar algum hormônio, procure o tricologista, porque vai cair o cabelo, não adianta. E é assim, a pessoa usa um chip da beleza lá, usa um anabolizante. Por quê? Quer ficar bem esteticamente. Sim. Mas e como é que vai ficar esteticamente se cair o cabelo? Entendeu? A autoestima lá embaixo, não né? adianta, Não tem jeito, é verdade. Corpinho bacana. Tô terminando? Terminamos, infelizmente. Nossa senhora. Não deu tempo de falar Vamos quase chamar ela nada. com a doutora Paula, a gente faz uma associação aqui. Aí vai ser um tricô? Vai. Mas vamos marcar a tarde inteira, não é? Porque daí a gente já sai daqui bem. Vai em parte parte 1, parte 2. É verdade. Doutora Carla, quero agradecer a sua participação aqui. Quero que você deixe seus contatos antes, né, da gente terminar. Instagram, telefone da clínica, onde que eu te localizo. Porque assim, pra mim aqui é fácil, que eu já mando direto pra sua secretária como íntima. Eu atendo lá na clínica Afetos, ali na parte de cima como do é que Hospital chama a Evangélico. rua, gente? Na rua de cima. Abel Pereira de Castro, isso aí mesmo. Sim. A clínica Afetos e o meu Instagram é o @doutora Carla Fonseca. Deixa eu ver o telefone. Que eu não sei, gente. Vergonha, né? Não, ninguém hoje em dia. Eu sei. Se você quiser que eu fale, eu sei. Você sabe? Eu sei de cor. Então fala aí, anuncia aí, vai lá. Olha aqui, Carla Fonseca, olha, amiga, ó. Já tá. Gente, é Carla com K, viu? Vocês vão Carla, procurar aí mexe. no Instagram. 64. Pode, amiga? Pode. 64. Peraí, deixa eu voltar aqui. 9250. Ai, gente, peraí. Ai, Verônica, o que eu tô fazendo aqui que eu não vejo? Agora ela tá ligando lá no consultório. Tô mesmo. Não, gente, é 9250-7888. Vamos lá de novo. 9250-7888. Qual que é o seu telefone de contato, doutora Carla? 9250-7888. Ai, gente, eu não aguento essas mulheres danadas. Um beijo pra você e até a próxima. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Beijo, galera. Até Beijos. mais.